Acho que foi. Oi, pessoal, tudo bem? Como eu comentei com vocês, eu estou gravando essa aula aqui com a professora e mestre, né, Jéssica? Isso. Jéssica Siqueira. Ela é mestre em turismo também, ela fez mestrado onde eu fiz também lá na UF. E a Jéssica estuda a questão de turismo e acessibilidade, né, entre outras questões. E eu a convidei para fazer essa aula para a gente, né, para vocês, para a gente saber um pouco mais sobre de que forma que existem nomenclaturas aceitas e nomenclaturas que não são mais aceitas, questões que a gente precisa tomar cuidado, entre outros assuntos que podem ser interessantes. Então, ouçam essa aula, anotem perguntas e a gente se fala depois. Jéssica, obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Obrigada aos alunos também. Eu espero que essa aula seja produtiva para o desenvolvimento, né? Eu vou começar falando um pouquinho de mim. Eu fiz turismo na UF, na Universidade Federal Fluminense. Entrei em 2011, finalizei meu curso em 2016. Nesse meio tempo eu tive um intercâmbio. E eu estudo turismo e acessibilidade desde a graduação. Eu iniciei em 2013, num grupo de pesquisa do professor Marcelo, que depois ia vir a ser meu orientador tanto na graduação quanto no mestrado. E depois eu fui convidada, depois que eu recebi um prêmio na Universidade de Desenvolvimento Acadêmico, eu fui convidada pelo professor Carlos Lidizia para coordenar um grupo de pesquisa e extensão que visa a inclusão de pessoas com deficiência intelectual. E aí, então, minha atuação dentro, né, dessa área de turismo e inclusão, ela ficou mais ativa, não só em pesquisa, mas também em extensão, né, levando essas pessoas para conhecerem atrativos na cidade do Rio de Janeiro. A gente tem algumas pesquisas já desse grupo publicadas também, eu acho que depois eu posso passar os links, né, que são pesquisas bem interessantes, assim. E meu TCC foi sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. Eu fiz um comparativo Málaga e Rio de Janeiro, e levei o tema também para a graduação, e aí na graduação, para o mestrado, desculpa, e aí no mestrado, na dissertação, eu falei sobre a acessibilidade, a história da acessibilidade na zona portuária do Rio de Janeiro. Finalizei também mestrado agora, foi em 2021. E aí eu fiz uma apresentação, e eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, para a gente iniciar. Acho que... Né. E aí, Ju, quando já estiver aparecendo, você me avisa, porque eu fico sem... Tá. Deixa eu Se voltar. você quiser, eu posso até passar para você. A gente nem viu isso antes, mas você que sabe. Tá em PDF? Pode ser também. Mas já está aparecendo? Tá aparecendo, tá ótimo. Tá? Então eu não acho que não precisa. Pode ser... Eu passo por aqui mesmo. Tá bem. Tá? Então, vamos falar, né? Iniciar falando sobre o que nós vamos falar aqui. Eu separei em alguns tópicos, então nós vamos falar sobre deficiência na história, né? A evolução dos termos, os tipos de deficiência, as diferenças entre acessibilidade e inclusão, algumas leis que são importantes vocês saberem, assim, e pessoas com deficiência e viagens. Primeiro, a gente precisa iniciar falando sobre números, né? Hoje, de acordo com o IBGE, cerca de 6,7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Esse é o último dado que nós temos do IBGE, mas como está tendo censo esse ano, provavelmente
esse número vai aumentar. Isso porque a ONU, no final do ano passado, ela fez uma pesquisa e ela indicou que no mundo existem cerca de 1 bilhão de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência. E desses 1 bilhão, 80% vivem em países em desenvolvimento. Então, é um número bem significativo e grande, né? Não é uma população pequena. E se a gente colocar aqui também nesse número as pessoas com mobilidade reduzida, que não entram nos tipos de deficiência, né? Mas se a gente acrescentar esse número, aumenta ainda mais, né? Porque aí a gente acrescenta os idosos e acrescenta as pessoas com algum tipo de mobilidade, seja ela parcial, temporária, enfim. E na história, a gente precisa falar sobre 2 modelos que indicaram, né? A gente está falando de uma população que até há pouco tempo atrás, e pouco tempo a gente fala pouquíssimo mesmo, tipo, as pessoas com deficiência intelectual, por exemplo, até há cerca de 25, 30 anos atrás, elas não conviviam em sociedade, né? Elas eram pessoas que eram mantidas por sua família, presas, muitas vezes, dentro de casa. E se a gente puxar um pouco mais, aqui no Brasil, né, um pouco mais anteriormente, assim, há cerca de 40 anos, 30, 40 anos, essas pessoas eram também colocadas em clínicas, né, em instituições próprias para pessoas com deficiência mental e intelectual. Isso porque, durante muito tempo, a pessoa com deficiência ela foi vista como pelo modelo médico, que é um modelo que ele vê o corpo como um corpo deficiente, como um corpo atípico, como um corpo que precisa ser adequado, e ele precisa ser melhorado. E o modelo médico ele foi importante para algumas evoluções, né, até acerca de pessoas com deficiência física, como algumas questões tecnológicas, cadeira de rodas, né, muletas, próteses, mas ele também fez com que, quando a pessoa com deficiência ela era vista somente por esse modelo, ela era excluída da sociedade, né? Então, via-se esse corpo como um corpo que precisa se adaptar ao espaço e não o espaço sendo adaptado para essa pessoa. Então, acontecia que essas pessoas não conseguiam ter acesso a muitos espaços. E há cerca de 20 anos para cá, começou um movimento mais social, vendo a pessoa como deficiência como pessoa, como um ser humano, como um cidadão pertencente a uma sociedade que precisa ser incluso nessa sociedade. E aí começa, então, a ter um movimento de essas pessoas ocuparem os espaços e isso fazer com que os espaços vejam a necessidade, se sensibilizem e passem a perceber a necessidade de se adequar a essas pessoas. Alguns estudiosos hoje dizem que o ideal é a gente pensar na pessoa com deficiência tanto pelo modelo médico, porque, como eu falei, de ajuda também, né? Principalmente em relação à tecnologia assistida para essas pessoas, mas principalmente enxergá-las pelo modelo social, né? A força, né, eu trouxe até aqui uma citação da minha dissertação, que eu falo que a força do modelo social da deficiência, ela é suposição de que não é a pessoa com deficiência que precisa se adaptar ao ambiente, mas sim que as condições sociais é que devem mudar, tornando possível para essa pessoa participar plenamente da sociedade. E aí a gente entra na evolução dos termos.
Primeiramente, essas pessoas, elas eram, se utilizava o termo pessoa deficiente. Como eu falei, era vista, o corpo era visto como um corpo atípico, como um corpo que precisava, né, ser melhorado. Então, essa pessoa, ela era deficiente. Se ela não podia andar, ela é deficiente, porque ela não pode andar. E aí, esse termo ele foi contestado justamente por indicar que a pessoa inteira seria deficiente, como se a deficiência definisse a pessoa, né? Então, na Constituição Federal de 1988, aqui no Brasil, a gente passa a utilizar em todas as leis e políticas públicas, e também em nomes de organizações sociais, né, e associações, o termo pessoa portadora de deficiência. E aí esse termo também, mais para frente, e isso entra na Constituição por causa de uma carta da ONU também, que foi a Carta dos Direitos Humanos, que foi uma carta importante que incluía as pessoas com deficiência nessa carta. E aí esse termo passa a ser utilizado aqui no Brasil também. E esse termo, ele não se aplica, ele passa a ser contestado porque ele não se aplica a uma condição inata, não uma condição adquirida. A pessoa, ela não está portando uma deficiência, ela não sai por aí carregando a deficiência, ou ela pode deixar a deficiência dela em casa, né? Quando a gente pensa em porte, a gente pensa que a pessoa pode ou não ter aquilo, né? E aí entra novamente a questão do modelo social, né? O corpo ainda visto como se adaptar à sociedade, né? Que é o termo que muita gente utiliza e que ainda acha que é correto, que é a pessoa com necessidades especiais. E aí isso foi utilizado para substituir, né, ali o termo deficiência, né, numa tentativa até de amenizar, né, o peso que essa palavra carrega, sendo que começa-se a debater que todo mundo, todos nós, todas as pessoas, elas são diferentes entre si. E todo mundo precisa de alguma necessidade particular. Ou se ela precisa, em algum momento, algum determinado momento. Então, assim, as pessoas com. E esse termo hoje ele é até visto como um termo capacitista, né? Porque vê a pessoa com deficiência como uma pessoa especial, como uma pessoa sobrenatural, e não é. São pessoas como eu, como você, como todos nós, né? Então surge, né, junto com esse paradigma social de ver a pessoa com deficiência como um ser atuante na sociedade, o termo pessoa com deficiência, né? Que a gente hoje até nos artigos e na mídia a gente reduz ele para PCD, né? Para a sigla PCD, mas é o termo que é o correto a ser utilizado hoje. E por quê? Porque ele valoriza a pessoa. A pessoa vem antes da sua deficiência. E ela não porta a deficiência, ela tem uma deficiência. Então, é uma pessoa com deficiência, pura e simplesmente. É o termo correto. Vamos falar agora sobre os tipos de deficiência. Oi, pode Só um falar. minutinho, desculpa. Estava travando um pouquinho a internet, eu não sei se é a minha ou a sua. Mas se você quiser tirar o vídeo, eu acho que pode até melhorar. O que você acha? O seu vídeo. O meu?
Eu tirei o meu já aqui para ver se melhora. Tá, peraí, deixa Não eu ver. sei. O que você acha? Eu acho que pode melhorar sim. Deixa eu desativar aqui. Pronto. Beleza, vamos lá. Vamos tentar. Mas deu para compreender o que eu falei ou ficou... Não, deu sim. Deu? Só foram algumas partes que deu uma travada, tipo 2 segundinhos, mas já voltou. Mas para não ficar te interrompendo novamente, Tá. de repente E se você quiser também me interromper para perguntar alguma coisa, também pode. Tá? Obrigada. Então, vamos falar sobre os tipos, né? Os tipos de deficiência. São 4. A deficiência física, né? A pessoa com deficiência física, ela são alterações completas ou parciais de um ou mais segmentos do corpo humano, né? E isso acarreta o comprometimento da mobilidade e da coordenação geral do corpo, né? Entram na lista de pessoas com deficiência as pessoas com paralisia dos membros inferiores, as pessoas com paralisia do pescoço para baixo, as pessoas tetraplégicas, as pessoas, né, no caso, paraplégicas. E existem inúmeros outros tipos também, como as pessoas, né, com amputação de membros, né? A lista de pessoa com deficiência física é uma lista bem extensa, assim. Depois eu vou passar para vocês o link onde achar, né, assim, essa listagem, tudo, até para vocês se aprofundarem um pouco mais no assunto, se quiserem. A deficiência visual, ela é a perda, é a perda ou a redução da capacidade visual em ambos os olhos em caráter definitivo, que não pode ser melhorado ou corrigido com o uso de lentes ou tratamento clínico ou cirúrgico. Ou seja, a pessoa com deficiência visual, ela não necessariamente é uma pessoa cega. Ela pode ter um pouco da visão, porém, o que ela perdeu, ela não vai ganhar mais, né? É diferente, por exemplo, de uma pessoa como eu, né, que tem miopia e astigmatismo e pode ser corrigido com óculos, né, e a miopia pode ser corrigida com cirurgia. Então, não no meu caso, no caso de pessoas que usam óculos, por exemplo, por causa desses problemas que podem ser corrigidos com óculos, eles não são considerados deficiência visual. Para ser considerado deficiência visual, o que foi perdido, ele não vai ser melhorado nem se colocar um óculos ou se colocar uma lente, e não pode também ser recuperado com cirurgia, né? Não é errado você chamar a pessoa com deficiência visual de cega, né? O cego, ele não é um termo pejorativo. Porém, como eu falei, nem toda pessoa com deficiência visual é cega, né? Ela pode ter perda parcial somente da visão. Então, é um termo que não é errado, mas também tem que ser utilizado com muito cuidado, né? Assim como a deficiência auditiva, né? Nem todo deficiente auditivo é surdo completamente. Porque a deficiência auditiva, ela também é quando a habilidade auditiva da pessoa, ela é reduzida, né? Diferente da deficiência visual, quando a pessoa utiliza do aparelho para poder conseguir, né, ouvir, ela ainda assim é considerada uma pessoa com deficiência auditiva, né? Isso porque o aparelho, ele é um tipo de tecnologia assistida, assim como uma cadeira de rodas, por exemplo, ou uma bengala para o cego, né?
Mas também há pessoas que são completamente surdas, que não escutam nada, e há pessoas que têm apenas perdas, a perda da audição reduzida, né? Seja de um ouvido ou dos dois, né? Agora a gente vamos falar sobre a deficiência intelectual. A deficiência intelectual, ela é algo bem complexo, assim, porque durante muito tempo ela foi confundida com doença mental. E não é a mesma coisa. E o termo, ainda hoje, existem pessoas que utilizam o termo deficiência mental, porém esse termo pode vir a cair a qualquer momento, porque qual é a diferença, né? Justamente por causa da confusão que se faz da deficiência intelectual com a doença mental, que são coisas completamente diferentes. A deficiência intelectual, ela, para ser uma deficiência intelectual, ela é caracterizada por um funcionamento intelectual, cognitivo, inferior à média, né? E, além disso, é preciso ter associado a ela a limitações adaptativas em pelo menos 2 áreas de habilidade, como comunicação, interação social, e motor também. Tem muitas pessoas com deficiência intelectual que têm alguns problemas com a redução motora, né? Então, assim, não é só o baixo funcionamento intelectual, né? Ele tem que vir associado a alguma outra limitação adaptativa do ser humano, né? Seja de comportamento, seja de comunicação, seja de desenvolvimento motor. E aí, para a gente diferenciar, né, o porquê que não se fala deficiência mental, a doença mental, ela não necessariamente é incapacitante, né? E a doença mental, ela não tem a ver com o intelectual, e sim com o psíquico, com o psicológico, né? Então, assim, são coisas completamente diferentes, mas há essa confusão justamente pelo que eu falei lá atrás sobre a história, né? Essas pessoas eram vistas como colocadas na mesma caixinha, né? Então, elas acabavam indo até parar em instituições para pessoas com doença mental, né? Justamente pela não compreensão da deficiência intelectual como um todo. Entra nessa lista o espectro do autismo, entra nessa lista a síndrome de Down, entra nessa listagem também a síndrome de retardo e algumas outras síndromes que são inúmeras, assim. A gente pensa que é pouco, mas é bem grande. Quando eu falei lá atrás também sobre o número do IBGE que deve mudar com esse censo, é porque deve mudar principalmente em relação à deficiência intelectual, que deve aumentar um pouco, devido ao surto de Zika que a gente teve e das crianças que nasceram com microcefalia, porque a microcefalia, ela entra também como deficiência intelectual, né? Então, essas crianças que nasceram, e que foi após o último censo, né, elas vão entrar nessa listagem hoje, né? Então, com certeza, esse número ele deve aumentar, deve subir. E, Jéssica, sim, pode pode falar. fazer uma pergunta? Pode. Você tinha comentado sobre o cego, que ele é só cego quando ele não vê nada, é isso? Quando ele não enxerga nada. E o surdo, ele Isso. Cego é só quando ele não enxerga nada. enxerga nada. E o surdo é quando também, né? Ou todas as pessoas podem ser. Não, o surdo é a mesma coisa. São 2 termos, né, que são muito utilizados para definir tanto a deficiência visual quanto a auditiva, mas assim como o cego,
nem todos os deficientes auditivos são surdos, porque para ser considerado surdo, é considerado aquele que tem a perda total da habilidade auditiva, né? Entendi. Beleza. Obrigada. Sobre acessibilidade e inclusão, né? Vamos falar um pouco sobre a diferença desses dois termos. A acessibilidade, ela nada mais é do que permitir o acesso, né? Na acessibilidade, eu acho até que eu, depois, no outro slide, tem uma imagem que define, assim, bem a diferença dos dois. A acessibilidade, ela é utilizada ainda hoje, isso porque, como eu falei, essas pessoas elas foram excluídas durante muitos anos da sociedade. Então, uma sociedade inteira, cidades inteiras foram criadas não pensando nessas pessoas, também nessas pessoas, né? Então, existem muitos prédios, muitos praças, muitos lugares, muitos espaços que foram criados sem acesso, né? E esses espaços tiveram que se adaptar, tiveram que fazer adaptações. Então, a acessibilidade ela vem para permitir o acesso a esses espaços que antes não podiam ser acessados por essas pessoas. E a diferença da acessibilidade para a inclusão é que a inclusão ela dá oportunidades iguais. Eu vou dar um exemplo bem prático. Um imóvel hoje, construído hoje, né, nas normas lá de inclusão da ABNT, que a gente vai falar dela um pouco mais para frente também. Ele hoje, se ele for construído de acordo com todas as normas, ele vai ser um espaço inclusivo, porque ele vai permitir acesso igual, né? E a gente tem hoje alguns museus, alguns espaços de uso do turismo que são inclusivos, né? Por exemplo, a gente tem, teoricamente, ali o Museu da Manhã, que é um espaço que ele é inclusivo. Ele é inclusivo porque na sua entrada ao museu, ele é todo plano, você consegue todo mundo entrar pelo mesmo lugar, né? Mas dentro do museu, ele na subida para você ver as exposições, ele é acessível, porque as pessoas com deficiência vão ver as exposições, vão subir para o andar onde ficam as exposições através do elevador, e as pessoas que não possuem deficiência, elas vão subir pela escada, né? Mas na sua descida, é um espaço inclusivo, na sua saída. A saída do museu, ele é por rampa, né? Então, desce todo mundo pelo mesmo lugar. Então, o Museu da Manhã, ele é considerado, assim, né, parcialmente inclusivo, né? Se ele tivesse, por exemplo, 2 rampas de acesso, tanto para entrar, né, para subir para a exposição, quanto para descer da exposição, ele seria completamente acessível, né? Para a pessoa com deficiência física. Isso quando a gente fala da deficiência física. Em relação às outras deficiências, eu vou continuar no exemplo do Museu do Amanhã, porque foi um exemplo, foi um estudo que eu fiz, né, lá na minha dissertação. Ele é completamente acessível para as outras deficiências. Ele possui braille para pessoas com deficiência visual, ele possui tradução em libras para pessoa com deficiência auditiva, ele possui alguns projetos para a inclusão da pessoa com deficiência, né, como visita guiada própria para a pessoa com deficiência intelectual. Então, ele para as outras deficiências, ele é completamente inclusivo. A pessoa consegue utilizar ali do mesmo espaço e assistir as mesmas coisas,
da mesma maneira, né? Junto com as outras pessoas, não separadamente. Aqui, nessa imagem, a gente consegue ter uma noção melhor, né? Na acessibilidade, acontece a integração, né? As pessoas, elas conseguem ter acesso ao espaço, porém, elas ficam destacadas dos demais grupos, sabe? Né? Das outras pessoas. Na inclusão, não. Na inclusão, todos usufruem do mesmo espaço, da mesma maneira, em conjunto com outras pessoas, né? Eu tenho outro exemplo também, que é lá de Málaga, de um shopping que eu fui, que ele é todo ligado, todos os andares são ligados por rampas de acesso. Então, assim, as pessoas com deficiência física, elas circulam pelo espaço junto com as outras pessoas, todo mundo entra pelo mesmo lugar, sabe? Não existe o elevador, né? É só a rampa de acesso, as rampas de acesso. Então, todo mundo vai entrar e vai sair pelo mesmo lugar, junto, chegar junto, sair junto, né? Se quiser estar com um grupo, vai entrar junto, vai sair junto. Então, todo mundo usufrui do espaço por igual, né? Com oportunidades iguais. Ainda falando, né, sobre acessibilidade e inclusão, aí a gente vai entrar no mérito agora do turismo. O turismo inclusivo, ele é a garantia de que todos terão acesso aos serviços turísticos e usarão em igualdade, né? Já no turismo acessível, é a garantia de que o acesso aos serviços e aos equipamentos turísticos, ela vai ser garantida, né? Vai ter a garantia ali do acesso, mas não quer dizer que esse acesso a pessoa vai utilizar juntamente com os demais, né, grupos da sociedade. Agora, vamos entrar um pouco sobre as leis, né? Existem aqui no Brasil duas leis que são importantes e, assim, para vocês que estão pensando em fazer um evento, né, para falar sobre, essas duas leis é muito importante que vocês verifiquem, né? Visualizem, se aprofundem um pouco. A primeira é a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ou o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela foi decretada em 2016 e ela possui alguns artigos só para o turismo e hotelaria. Então, ela é bem ampla, a gente consegue perceber todas as normativas para dar acesso, para permitir acesso e para incluir as pessoas com deficiência em todos os tipos de deficiência, em todos os segmentos necessários assim da sociedade, né? E o turismo é um deles, e a hotelaria também. Então, há lá artigos próprios que se falam sobre os atrativos, que se falam sobre as unidades habitacionais, né, dos hotéis. E então é uma lei que é a que está hoje, a que está regendo hoje, né, aqui no Brasil, a que está mais recente, assim. Teve alguns decretos depois para poder, na verdade, porque essa lei ela trouxe prazos, e alguns prazos não foram cumpridos por alguns espaços, né? E aí eles fizeram alguns decretos para poder aumentar um pouco esse prazo, mas a maioria, assim, já acabou. Então, a fiscalização hoje nos espaços, ela, teoricamente, ela tem que ser feita, né? Para verificar se houve adaptação nos espaços. E a outra é a NBR 9050, que é um livro da ABNT, que é um livro técnico, e ele define os principais pontos que devem ser utilizados para a adaptação, a adequação
e inclusão em um espaço físico, né? A NBR ela é muito voltada para deficiência auditiva, visual e física. Isso porque, como é um livro técnico, então precisa ter uma adaptação, né? Essas deficiências precisam de adaptações muito significativas no espaço, numa arquitetura, num espaço físico. Porém, isso não exclui a pessoa com deficiência intelectual, né? A pessoa com deficiência intelectual, ela pode, por exemplo, utilizar dos mesmos meios de uma pessoa com deficiência auditiva e pessoa com deficiência visual, para facilitar o entendimento dela sobre o espaço, né? Então, como a deficiência intelectual é mais em relação ao entendimento, é mais em relação às barreiras atitudinais, né? Assim, em relação à interação com o outro, só a adaptação já do espaço física, ela já melhora a inclusão dessas pessoas no espaço. Você me lembra de mandar para você o link dos dois, tanto da LBI quanto da NBR 9050. A NBR 9050 ela tem atualização todo ano, né? Praticamente. E aí, esse ano, por exemplo, teve uma adequação, algumas adequações de mobiliário, né? Mobiliário principalmente de banheiros de espaço público. Agora nós vamos falar um pouco sobre PCDs e viagens, né? Primeiro, a gente precisa compreender que sobre a escolha do turista, da pessoa com deficiência, né, para escolher determinado espaço. E essa escolha ela é fundamentada principalmente na oferta do apoio turístico acessível. Uma pessoa, por exemplo, um cadeirante, por exemplo, né, ele vai escolher o destino, o hotel que ele vai ficar, os atrativos que ele vai escolher, de acordo com a oferta de acessibilidade para ele, né? Então, assim, ele vai verificar se no hotel tem lá o quarto, né, acessível. Se na viagem aérea tem a opção lá, né, para ele, própria, né, para a pessoa com deficiência, se tem um espaço para ele. Isso também na viagem rodoviária, né? Então, a escolha dele ele vai ser determinante, principalmente pela oferta desse apoio, né, desse apoio acessível no destino. Além disso, é preciso olhar, né, essa pessoa como uma demanda em potencial, né? Isso porque geralmente a pessoa com deficiência ela não viaja sozinha. Geralmente a pessoa com deficiência ela viaja acompanhada de outra pessoa, né? E aí são mais de uma pessoa. E como tem hoje esse movimento de ocupação mesmo dos espaços por essas pessoas, há uma demanda, as pessoas elas estão procurando mais ocuparem mesmo os espaços, os destinos, né? Tem algumas pesquisas que mostram a dificuldade de encontrar informações. E isso, assim, se você fizer uma pesquisa básica em algum determinado destino, você vai perceber que há realmente a dificuldade de encontrar informação sobre o apoio acessível nesses destinos. Só que o planejamento da viagem, ele dá segurança para a pessoa com deficiência. Então, assim, quanto mais informação essa pessoa tiver, mais segura ela vai se sentir de viajar. E mais segura de
realmente essa viagem se cumprir, vai ser, né? A pessoa vai ter uma segurança muito maior, né? E para falar também dessas viagens em si, a gente precisa falar sobre as barreiras que essas pessoas encontram, né? Existem vários tipos de barreiras, né? A primeira delas, que é a mais fácil da gente visualizar, assim, quando a gente está, principalmente quando a gente tem um olhar um pouco mais crítico a respeito e começa a entender um pouco mais esse universo da pessoa com deficiência, você, quando chega num espaço, você logo percebe que é a barreira física, né? Por exemplo, uma escada e nenhuma rampa de acesso e nenhum outro meio da pessoa acessar aquele espaço, né? Essa é uma barreira física ainda muito encontrada, né, em alguns espaços. E é a que é mais fácil de visualizar, assim, quando você chega, né? Mas existem outras barreiras físicas também que essas pessoas encontram, né? Seja, por exemplo, a falta de um audioguia no museu, ou de uma descrição em braille, ou de uma tradução de Libras, ou eu fiz, nessa pesquisa que eu fiz para a minha dissertação, eu entrevistei pessoas com deficiência também para falar ali, né, sobre a zona portuária, e uma das pessoas, ela é tetraplégica, e aí ela me falou sobre uma coisa que, assim, eu pesquiso há mais de 10 anos pessoas com deficiência e eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. E ela falou sobre o banheiro, né, para a pessoa, principalmente tetraplégica. Eles precisam, para utilizar o banheiro, de um trocador para adulto, né? Mas, se você for em qualquer banheiro acessível, você não encontra esse trocador. Então, assim, ela falou sobre algumas coisas que ela passou em viagem, né, para mim. Como, por exemplo, de saber exatamente assim, ter tudo planejado. A hora, vou visitar o Museu da Manhã. Então, eu tenho que ir de carro, porque eu vou levar tanto tempo, vou ficar sem beber água, para não me dar vontade no banheiro, e vou botar uma fralda, porque eu sei que eu não vou encontrar um banheiro para me trocar, para poder utilizar, né? E ela fala que em viagens, em passeios, né, que são um pouco mais longos, para ela é ainda mais difícil, né? Porque ela sabe que vai ser praticamente impossível ela encontrar um trocador. Então, assim, ela nunca vai, não consegue ir sozinha, ela está sempre acompanhada, né? E é um transtorno, muitas vezes, para utilizar o banheiro, porque, na maioria das vezes, não tem o trocador para adulto, né? E o trocador para adulto, ele está lá na NBR 9050. Então, ele é uma norma técnica que sempre esteve, mas aí, né, nessa atualização agora de 2022, por exemplo, eles enfatizaram mais nisso, né? Para poder os espaços se adaptarem mesmo, perceberem que precisam colocar. E existem também as barreiras atitudinais. As atitudinais, ela tem a ver com a interação da pessoa que não tem deficiência com a pessoa com deficiência, né? As atitudinais, elas são as que, por exemplo, a pessoa com deficiência intelectual ela mais enfrenta, né? Eu percebo muito nas visitas que eu faço no grupo, né, com o grupo, que há uma resistência, sabe? As pessoas não sabem falar, ou por medo, ou por não conhecimento, ou por preconceito mesmo, né? A gente passou por algumas situações de preconceito também.
Mas na maior parte das vezes é por realmente não saber, né? E aí há algumas coisas, por exemplo, a gente lida principalmente nesse grupo com adultos, jovens e adultos. E há a tendência de infantilizar essas pessoas, porque as pessoas, a gente sempre fala, tem que usar termos simples, falar de maneira simples, né, para eles. E as pessoas confundem falar de maneira simples com falar infantilizando, né? E aí, assim, a gente já passou por uma situação, por exemplo, que a guia ficou falando, infantilizando, falando de uma maneira como se estivesse falando com crianças, e um dos jovens virou para mim e perguntou assim, ela tem algum problema porque ela está falando desse jeito, assim, ela com a gente, ela está achando que ela está falando com criança, sabe? Então, assim, porque eles entendem, eles sabem como eles estão sendo tratados, né? E há outros tipos também. A gente teve há pouco tempo uma festa que a gente foi, uma festa junina que a gente levou eles, e tiveram pessoas falando assim: eles não, essas pessoas não tinham que estar aqui, né? É perigoso, perigoso esse monte de retardado aqui junto, sabe? Então, assim, há também a barreira, né, do próprio preconceito, que ela é a atitudinal. E existem aquelas que são invisíveis, né? As invisíveis, ela é muito parecida com a barreira atitudinal, mas ela vem mais no olhar, ela vem mais num se afastar, ela vem mais num atravessar a rua para não precisar, porque acha que tá vindo um cego, eu vou desviar porque ele vai precisar de ajuda, né? E aí ela vem mais assim, né? Elas não são muito perceptíveis no nosso dia a dia, né? Não, principalmente para a gente que não enfrenta, né? Essas barreiras. E aí, agora a gente chegou, Ju, lá onde você me perguntou, né? Aí, se você quiser interromper agora, fazer alguma pergunta, antes da gente falar sobre focar ou abranger. Não, eu não tenho nenhuma pergunta específica agora, não. Pode continuar. Então, você me perguntou sobre se vocês deveriam focar em algum tipo de deficiência ou abranger, né? Ou falar sobre todas. Eu vou falar por mim, assim. Eu optei tanto na minha graduação, no meu TCC, quanto na minha dissertação de abranger. Mesmo eu trabalhando há anos com pessoa com deficiência intelectual, por exemplo. Eu poderia ter focado na deficiência intelectual. Mas eu optei por não focar por dois motivos. O primeiro, que eu queria não excluir nenhum grupo, sabe? Assim, eu queria mostrar realmente a oferta de acessibilidade nos espaços que eu estava estudando, né? Esse foi um dos motivos. E o segundo motivo foi por dificuldade de encontrar trabalhos e estudos a respeito da pessoa com deficiência intelectual, por exemplo, no turismo. Uma dificuldade que o nosso grupo, que já tem também quase 10 anos, né, ele também enfrenta, o nosso grupo de pesquisa também enfrenta quando a gente vai escrever artigo, a gente enfrenta muito, porque realmente não tem, assim, não tem muita pesquisa, não tem quase nenhuma pesquisa sobre pessoa com deficiência intelectual e turismo, sabe? Eu ouso dizer que eu acho que o nosso grupo é pioneiro, assim, são um dos poucos mesmo no Brasil que estudam esse grupo indeterminado, sabe, assim, esse grupo específico. Sobre cadeirantes, você encontra muito. Pessoa com deficiência física, muito, muito. Porque você tem ali a NBR que é muito clara, sabe? Você tem a barreira é mais fácil de você identificar, sabe? E
é muito difícil você não encontrar uma pessoa, por exemplo, num grupo, uma pessoa que não conheça ou não tem alguém na família que tenha uma deficiência física, sabe? É um grupo também, por ser um grupo maior, acaba sendo também um grupo que tem maior número de estudos sobre. E hoje nós temos também a pessoa, eu acho que em segundo vem aí a pessoa com deficiência auditiva. Tem muito estudo hoje, não tanto quanto a deficiência física, mas já um número considerável. E a pessoa com deficiência visual também, assim. Então, assim, focar é bom porque você consegue atender especificamente aquele grupo, sabe? E aí você consegue incluir mesmo essas pessoas, sabe, no debate, assim. Mas se for mas é mais difícil justamente por isso, assim, você pode ter a dificuldade de encontrar, né, dependendo em que vocês forem focar, encontrar estudos que se referem à deficiência, né, que vocês escolheram. Por isso que abranger, às vezes, é melhor, sabe? Porque aí você consegue incluir todo mundo, né? E aí não deixa de citar ninguém, sabe? Então depende muito do que exatamente vocês querem fazer, entendeu? Vai depender muito do que vocês desejam, assim. Entendi. Bem por aí. Eu acho que eu concordo, assim, eu acho que tem que abranger, ainda mais para contribuir, né? Fazer uma coisa um pouco mais, como você disse. E eu vejo que fazer essa pegada, como bem você fez agora, né? Fazendo a aula, fazer de uma forma abrangente, mas quando traz exemplos, pensa com cuidado sobre cada tipo. Então, a partir de exemplos e dificuldades e desafios, né, questões assim, tentar trazer todos esses tipos de adaptações, né, e acessibilidades que precisam ser feitas de acordo com cada deficiência, né. Uhum. Então, eu acho que dá para direcionar nesse sentido, de repente ver com os palestrantes, né, como é que vai ser. Isso. Uma Legal. coisa que eu não citei, mas assim, que eu recomendo, até por esses 10 anos aí trabalhando com pessoa com deficiência, é vocês incluírem uma ou duas pessoas com deficiência no evento, sabe? Uhum. Porque assim, ninguém melhor do que eles para falar sobre eles, sabe? Certeza. Então, tem até o lema que a pessoa com deficiência leva, que é o nada sobre nós sem nós, assim. Eu estou aqui representando o grupo de pesquisadores que pesquisa sobre, mas eu não represento pessoas com deficiência, eu não posso falar por eles, sabe? Somente eles podem falar, assim, né? Exatamente o que eles passam, o que eles querem, o que eles desejam, né? Sim, com certeza. A gente está pensando, né? Os alunos estão com contato de um moço que tem uma agência de viagem, que ele é cadeirante, Uhum. enfim. A gente está pensando nesse sentido também, e depois eu quero conversar contigo, eles estão querendo fazer um documentário Uhum. também, então entrevistar umas pessoas, aí depois eu quero até ver contigo, o que você acha. Uhum. Mas é outra aula, Outra gente. aula. Não vamos abrir agora, não. Eu quero que vocês É. foquem em tudo que a Jéssica falou, muita coisa, ela tirou várias dúvidas da gente, eu tenho certeza. Aí, Depois eu vou mandar essas referências aqui para vocês, tá? maravilha. Pode colocar seu e-mail aí, que eles vão, com certeza vão querer que você colocou ali. Meu e-mail e minha rede social, porque agora toda é rede Aí, social, né? seguir no Instagram. Nossa, maravilha, Jéssica. Se quiser abrir a câmera para a gente se ver aí, para conversar. Nossa, Uhum. cabelo, Vou gente. interromper aqui o compartilhamento.
Eu fiquei sem dúvida nenhuma, assim, porque a cada dúvida que eu pensava, você ia lá e dava outro exemplo e falava outra coisa, não sei o que, aquela. Achei ótimo, acho que várias dúvidas que a gente vem conversando em sala, né? A gente tenta buscar uma coisa um pouco mais resumida e confiável, né? Porque muita coisa na internet a gente vê jogada, assim, a gente toma como verdade, né? Eu acho que tem Sim. que ter muito cuidado com isso. E você trouxe o exemplo sobre o Museu do Amanhã. Não, eu não sei se eles conhecem, né? Porque eles são em São Aham. Paulo. Ah, é, verdade. Mas eu vou mandar um videozinho para eles lá, tá, gente? Então não fiquem Mas achando. aí tem eu acho que é o MASP, que é um museu, eu acho que é o MASP. Não tenho certeza, que é um que fica dentro do parque. Qual que é aquele que fica dentro do parque? Não, o MASP ele fica na Paulista. O do parque é Museu Afro-Brasileiro, se eu não me engano, alguma coisa. Qual parque você está falando? Ibirapuera? Eu acho que é um museu. Ah, tem um museu que é em frente ao parque, que é o MAC, e também Pode, é tipo MAC. eu acho que pode ser. Eu tenho uma pesquisadora nossa que foi do nosso grupo, que ela fez uma pesquisa sobre. Ela fez duas pesquisas. Ela fez uma. Na verdade, eu estou confundindo as pesquisadoras. Tem uma que ela fez sobre esse museu. Depois, eu não sei qual é o museu, eu sei que é esse museu em São Paulo. Ela foi para lá, ficou um tempo lá. E ele é uma referência, assim, em São Paulo, sabe? De inclusão. Eu realmente não lembro o nome agora, mas eu vou mandar a pesquisa dela. E tem uma outra que talvez seja interessante vocês também darem uma lida, e tem artigo também que ela fez, que ela falou sobre pessoas com deficiência em eventos. E aí talvez seja muito, muito bom Muito para bom, vocês, entendeu? muito bom. Aí a gente estava eventos e museus e viagens, né? De repente dá para focar assim. Os alunos tinham comentado sobre a pequena Lô, né? Ela é ótima. Que ela estava no Rock in Rio, né? E passou por um Isso. constrangimento, enfim. Ela tem nanismo. A É, gente, esse ano, a gente levou as pessoas, né, do nosso grupo no preview do Rock in Rio. Foram uhum, cerca de oit- foram 80 pessoas, foram cerca de 45 a 50 pessoas com deficiência intelectual que foram nesse grupo. então, Porque a gente levou uma pessoa com deficiência junto com seu acompanhante, né? Então, no total, foram 90 pessoas. E aí, foi assim, eles andaram pelo espaço, sabe? Mas para a pessoa com deficiência intelectual, foi o que eu falei, assim, é mais simples, sabe? É mais simples, mas também é mais complexo. É mais simples a barreira, porque ele não vai, por exemplo, se ele tem uma deficiência intelectual leve e não tem um problema de mobilidade, ele vai aproveitar o espaço igual todo mundo, né? E se ele não for, por exemplo, uma pessoa com síndrome de Down, que é muito característico, sim, ele vai passar despercebido, ninguém vai saber, sabe? entendi. Mas o cadeirante não, né? E foi o que aconteceu, acho que com a Pequena Lô também, assim, em alguns momentos. Porque eles esse ano, fizeram toda uma modificação no evento, no Rock in Rio, para acessibilidade. Eles tinham um stand enorme de acessibilidade lá, sabe? E tudo. Mas ainda assim a gente encontrou problemas, sabe? Porque a gente fez uma pesquisa também, que depois vai sair um artigo daí, sobre a acessibilidade lá do espaço, e tinha alguns problemas também, alguns problemas, ainda problemas no banheiro, alguns problemas, sabe, em alguns espaços que não dava para acessar com cadeira de rodas. Entendi. Nossa, isso é muita coisa, né? Acho que Muito. aquela pergunta focar ou abranger entra novamente aí. É. Não, bem legal. Eu acho que dá para tentar fazer essa abrangência com o documentário que eles estão querendo, Sim. que eles estão pensando. Então, inclusive, vou falar com você novamente, com Uhum. certeza. Uhum. Nossa, achei ótimo, assim, fiquei pensando muito sobre essa diferença em acessibilidade e inclusão, né?
Eu acho que, de repente, poderia até repensar o nome do evento, colocar essas duas palavras para trazer essa discussão também, acho que pode ser bacana. E é isso, assim, eu vou anotar esses materiais que você falou, a gente se fala depois. Tá ótimo. E muito obrigada. Vou mandar para eles aqui. Eu vou parar a gravação. Eu que agradeço também. Espero que eu tenha tirado as dúvidas. Se não tirou, pode me chamar lá no Instagram, então no e-mail que eu vou responder. Tá ótimo. Obrigada, Jéssica. Não sai não, peraí. Tá.